Pessoal, e hoje eu vou receber uma pessoa muito especial nesse podcast que a gente está fazendo no Caixote do Léo. Meu amigo pessoal, prefeito histórico de Niterói, organizador social, líder político, uma pessoa que realizou grandes transformações a favor do povo da nossa cidade, nosso querido Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, ex-deputado, ex-vereador, secretário estadual, secretário do município. Mas eu vou preferir, aqui na nossa entrevista, chamar ele de meu amigo Rodrigo Neves, né? Meu parceirão de tantos anos, de militância, de luta. Rodrigo, obrigado por estar aqui. Imagina, Léo, prazer estar com vocês aqui para a gente bater um papo, trocar ideias sobre Niterói, sobre o Brasil, né, sobre os desafios aí da democracia. É uma alegria estar com vocês aqui. Rodrigo, queria começar te desafiando a definir Rodrigo Neves em 1 minuto. Olha, um canceriano, apaixonado pela vida, que tem muito amor à família, muito amor aos amigos, né? Que gosta muito de curtir uma boa música, uma boa poesia, e a natureza aqui em Niterói nos premia todos os dias com paisagens fantásticas, né? E uma pessoa que acredita na justiça social, que acredita na importância da igualdade das oportunidades, né? Assim, sempre tive isso como uma referência, como o meu ponto de partida e a nossa busca como ponto de chegada. Rodrigo, a gente está vivendo um momento pré-eleitoral, ninguém pode ainda fazer campanha, mas discutir a política da cidade é uma coisa que todo mundo deve fazer. E tem saído muitas pesquisas, você é o líder das pesquisas com grande folga, com muita força, o povo de Niterói tem reconhecido. Como é que você avalia esse momento, esse carinho que você está recebendo? Qual é a tua opinião sobre essas pesquisas eleitorais e o teu lugar de destaque nelas? Olha, Léo, a pesquisa é um retrato, né, do momento, mas eu fico muito feliz por esse momento, ainda não ser um momento de campanha, mas a população de Niterói reconhecer tudo que foi feito ao longo dos 8 anos do meu mandato. A gente assumiu a prefeitura numa situação muito difícil, Niterói numa crise muito grande em 2013, e a gente conseguiu, mesmo num ambiente de retrocessos, né, onde as cidades andaram para trás, a gente conseguiu fazer a cidade progredir em todas as frentes, na cultura, na educação, na saúde, na segurança. E é muito legal andar nas ruas e ter esse reconhecimento, né, esse carinho, em todos os segmentos da cidade, da sociedade. Agora, eleição ainda não aconteceu e a gente tem aí algumas semanas para conversar com as pessoas, sobretudo falar com elas que só quem já fez muito pode fazer muito mais, porque a cidade não pode correr riscos, né, nesse ambiente que a gente está vivendo, né, riscos à democracia, a cidade não pode correr riscos de retrocessos, e eu estou muito animado, né, com muita disposição para a gente ter um novo ciclo mais inovador, mais forte, né, com presença, com dinamismo, para Niterói ser aquilo que nós sonhamos para ela, né, a melhor cidade para viver e ser feliz no Brasil. E nesse esteio, Rodrigo, Niterói sempre é fora da curva e nos orgulha, né? Na pandemia, Niterói teve uma atuação muito destacada. Niterói foi para os jornais do Brasil e do mundo por uma gestão eficiente, comprometida, uma proximidade do gestor com o problema, investimento público, soluções criativas, coragem, proximidade com o povo e fé na ciência, que eu acho que também foi muito importante. Claro. E como que foi esse momento decisivo, né? E fala um pouquinho para a gente desse arranjo importante que você construiu para liderar a cidade nesse momento tão crítico. Primeiro falar da pandemia, que realmente foi o momento mais difícil da nossa geração, e eu estava conduzindo nossa cidade naquele momento, e eu pedia muita serenidade, muita tranquilidade, estudei muito, né? E ao mesmo tempo a gente fez aquilo que foi uma referência, né? Criamos um comitê científico para me aconselhar ali todas as semanas, né, com a UF, né, com o professor Antônio Cláudio, reitor da UF, com o Medronho, que é agora o reitor da UFRJ, né, que são especialistas na área da saúde pública, com especialistas da Fiocruz, e fizemos aquilo que tinha que ser feito, né?
as medidas de isolamento físico-sanitário, o apoio às famílias, o apoio às pequenas empresas. O primeiro hospital do coronavírus do Brasil, né? A sanitização das ruas, a sanitização das ruas. Enfim, nós salvamos tanta coisa milhares que tem que te ajudar de vidas. A lembrar, né, amigo? E, Léo, eu tenho consciência que a gente salvou vidas em Niterói. E o que me vinha à mente eram aquelas imagens que a gente via na televisão de Nova York e de Milão, cidades ricas, né, cidades que têm muitos recursos, mas onde as pessoas morreram por falta de leitos nos hospitais de Milão e de Nova York. E Niterói foi praticamente a única cidade do Rio onde a gente não teve mortes por falta de leitos, né? Em nenhum momento faltou leitos para atender as pessoas e esse trabalho, né, foi muito importante também no pós-pandemia, né? A gente também o apoio, né, ao povo todo, né, aos auxílios. Não, seja diarista, seja o ambulante, seja o cara ali do artesanato, da economia solidária, né, seja o taxista, o motorista de Uber. Empresários. As empresas que a gente pagou durante 15 meses, com aquele fundo soberano que eu tinha criado, o salário dos funcionários. E eu tenho certeza que isso também inspirou várias outras cidades, né, naquelas políticas públicas que a gente implementou e salvou vidas, né, não só em Niterói, mas em outras cidades. Eu estou escrevendo um livro sobre gestão pública, que eu quero lançar depois da eleição, e eu faço também uma história do desenvolvimento de Niterói, né? E eu não tenho dúvida que Niterói é um caso muito especial, que merece ser melhor estudado, né, inclusive na academia. Por quê? Porque Niterói é uma cidade que sofreu com aquela fusão autoritária na época da ditadura, feita no governo do Geisel, que fundiu a Guanabara com o estado do Rio, e Niterói perdeu a sua capitalidade, porque Niterói era a capital do estado do Rio. E de uma hora para outra, né, as instituições do estado, né, seja do legislativo, do executivo, do judiciário, saíram de Niterói e foram para outras cidades. Foi pior do que aconteceu com o Rio quando o Rio perdeu a capital federal, porque o Rio virou a Guanabara e depois virou a capital do novo estado do Rio. Em Niterói não fizeram nada, né, não teve nenhum tipo de contrapartida, de compensação. E eu estou evidenciando alguns pontos de vista sobre por que Niterói se superou, se reinventou e hoje é quase que um oásis nesse caos da região metropolitana com a melhor qualidade de vida. Eu acho que isso tem a ver com os governos progressistas que a cidade escolheu, né, bons administradores, e isso permitiu que a cidade não sucumbisse, né, porque todo mundo dizia que Niterói ia virar um subúrbio distante do Rio, sem qualquer perspectiva. E hoje a cidade mantém a sua identidade, mantém a sua personalidade, o seu orgulho, né? O cidadão tem um sentimento de pertencimento, apesar dos desafios que a gente tem, né, pela frente. Então, eu acredito muito que isso tem a ver com esses governos progressistas, tem a ver com a Universidade Federal Fluminense. Olha que coisa interessante. A fusão foi em 74, efetivada em 75. Vai fazer 50 anos, né, esse ano que vem, da fusão do Estado e a perda da capital por parte de Niterói. Mas a UF foi criada em 1960. Né? Então, um dos aspectos mais importantes de Niterói ter se mantido vibrante, retendo talentos, foi a criação da Universidade Federal Fluminense, 15 anos antes da fusão. E é por isso que eu acho que a gente tem que olhar a UF com tanto amor, com tanto apoio, e quando o governo passado cortou os recursos da ciência, como cortou os recursos da cultura, né, e da educação, nós decidimos fazer o PDPA, que foi o Programa de Pesquisa e Desenvolvimento, né, pesquisa aplicada, integrando todos os departamentos da UF com um plano estratégico de Niterói. Isso foi muito importante para que a UF não sofresse tanto como as outras universidades federais sofreram no governo passado, no governo do Bolsonaro. Niterói também viveu um momento muito drástico, muito grave, muito importante, e ele te envolve diretamente numa injustiça que é importante sempre a gente denunciar.
atualmente, 3 pré-candidatos a prefeito, Talíria, Jordi e Bruno Lessa, eram vereadores naquela época em que houve uma denúncia do lawfare com falsidade, onde depois a justiça te inocentou de tudo e onde você jamais foi ouvido. Não é singular, não parece importante que a gente tenha tido uma tentativa de golpe e tenha tanta fake news, tanta tentativa de desestabilizar, e o quanto a gente deve denunciar isso e falar disso para que esses interesses ocultos, né, que agora se apresentam em forma de candidaturas, né, possam também ficar lembrados, né, do seu papel, das suas posições naquele período, né? Como você lê aquela fase, né, e o fato de que esses interesses de tomada da prefeitura se apresentem agora, inclusive, em forma de candidaturas? Olha, Léo, muito boa a sua pergunta, porque, na verdade, ali, né, em 2018, nós tínhamos o momento mais grave, né, daquele lavajatismo já corrompido, completamente corrompido, né, com interesses políticos muito claros, motivando as ações, e o que há de pior nesse extremismo de direita autoritário, fascista. Né? Talvez eu tenha sido a primeira vítima desse lavajatismo já corrompido com esse extremismo de direita. E é uma coisa que eu não desejaria ao meu pior inimigo passar o que eu passei, né, sem nunca ter sido ouvido, né, obtendo dados que corroboravam com a minha seriedade, a minha honestidade, a minha vida simples, exatamente para induzir um juiz ao erro. Então, o Brizola dizia que se tem couro de jacaré, né, rabo de jacaré e boca de jacaré, é jacaré, né? É um falso delator de Resende, né, que tinha relações e tem relações com a mãe do Flávio Bolsonaro, né, o chefe da Polícia Civil que está preso agora, exatamente como a vida foi mostrando, né? Não investigou aquela coisa das rachadinhas, né, e do assassinato da Marielle, né, o mesmo promotor do caso, fizeram uma ação infame, covarde e para dar um golpe, né? Com imenso sofrimento a mim, a minha família, exatamente para tomar de assalto a prefeitura de Niterói, porque aquilo ali não foi para arranhar uma reputação de um gestor que organizou a prefeitura, que foi o único prefeito reeleito em 2016 no Rio, né, que podia ser um candidato a governador. Ali não foi para arranhar a reputação, ali foi para destruir a minha vida, né, e, ao mesmo tempo, tomar de assalto a prefeitura e o Conleste, porque naquele momento eu presidia, eleito por 16 prefeitos, o consórcio de desenvolvimento do Leste Fluminense, cuja principal bandeira era a conclusão da refinaria de Itaboraí. Então, vários interesses ali se articularam, infelizmente, setores que se dizem progressistas acabaram somando, né, fazendo ali o papel de linha auxiliar, né, desses extremistas que tinham o objetivo de destruir, solapar a democracia em Niterói. Mas, como você disse, graças à mobilização da Fernanda, minha esposa, graças à consciência, né, dos parlamentares, aí eu destaco o seu papel, né, como vereador em Niterói, e isso eu jamais esquecerei, né, eu acho que isso vai ser registrado para a história, o papel do Leonardo Giordano como líder naquela resistência ao golpe a Niterói, e, ao mesmo tempo, a justiça, com a defesa que foi assumida de maneira gratuita, porque eu não tenho recursos, não tinha recursos para pagá-lo, o Técio Lins e Silva, que é um advogado de presos políticos na ditadura, a justiça, o colegiado não só me fez retornar à prefeitura, como arquivou, por absoluta falta de elementos mínimos e pela mentira que foi aquilo, as acusações que eu sofria. Rodrigo, outra característica tua como gestor é olhar para o problema e buscar uma solução. Eu nunca te vi culpando o ente federal, o ente estadual, isso não é problema da cidade. Por exemplo, na segurança pública, é comum o prefeito dizer que a culpa é do governador.
porque a PM é do governador. Mas em Niterói, você fez o Niterói Presente, fez o CISP, se interessou pelo problema e nunca fugiu da raia, sempre foi um prefeito linha de frente no tema da segurança pública. O que você acha dessa questão da segurança e quanto Niterói tem avançado nesse tema e que tipo de medidas você acha que devem ser desenvolvidas na cidade para aprofundar esse processo? Ô, Léo, essa coisa de se indignar diante de uma injustiça, se indignar diante de uma situação que precisa ser mudada, é uma coisa que eu tenho dentro de mim desde a minha época de militante do movimento estudantil, né? Então, isso, para mim, na verdade, é uma questão fundamental quando eu assumo, né, eleito pela sociedade, né, a governança, né, desse grande condomínio que é a nossa cidade, né, com mais de 500 mil pessoas, né, e com uma referência de 3 milhões de pessoas dessa região. Eu busquei desde o primeiro dia, né, melhorar a vida de cada um, de todos, né, especialmente dos mais necessitados, daqueles que mais precisam da atenção do poder público, mas a vida de todos. E a segurança é um dos maiores dramas da América Latina, a violência urbana. Evidentemente que você tem a dimensão do crime organizado e você tem a dimensão da violência urbana. No caso do Rio, essas duas dimensões se entrelaçam, né? Porque o Rio convive com situações de domínio de território, como é o caso, por exemplo, do tráfico de drogas e agora, mais recentemente, das milícias. E eu tinha a convicção que a gente precisava construir uma saída, né, uma solução para Niterói. Não foi fácil. Todos os meus conselheiros políticos diziam, olha, você não se envolva com isso, faça como todos os prefeitos do Brasil fazem, né? A responsabilidade de cuidar da segurança e das polícias constitucionalmente é dos governadores. Você não vai resolver esse problema e vai trazer um problema para o seu colo, mas eu tinha consciência que se a gente não fizesse isso, aquilo que é tão importante para nós que temos uma visão progressista, né, a apropriação do espaço público por parte do cidadão estava sendo comprometida pela falta de segurança pública, né, porque as pessoas estavam com medo de ir à rua em Niterói. Para vocês terem uma ideia, quando eu assumi em 2013, já estava acontecendo as UPPs no Rio, tinha acontecido aquela ação no Complexo do Alemão em 2010 e houve uma migração, né, da criminalidade para a região metropolitana, especialmente para Niterói. Niterói, em 2013, estava com índices de violência piores do que o Rio. Nós tínhamos 43 mortes por causas violentas a cada 100 mil habitantes e o Rio 35, lá em 2013. Nós tínhamos 220 carros roubados por mês. Era um carro roubado a cada 3 horas em Niterói, né? Nós tínhamos o bonde do fuzil assaltando na rua as pessoas dos barzinhos, dos restaurantes, com fuzil. Então nós seguramos o touro à unha. Eu fui estudar os casos de Medellín, de Nova York, e uma concepção diferente de segurança, que não aquela tradicionalmente que vincula apenas as ações de segurança às ações de polícia. Então nós apoiamos muito, evidentemente, com Niterói Presente, né, e com fortalecimento da Guarda, inclusive doutrinando, né, com a parceria do curso de segurança pública da UF, a formação desses guardas, né, para que eles sejam cada vez mais um agente de cidadania, mas ao mesmo tempo investindo em inteligência com o Centro Integrado de Segurança Pública, investindo na mediação de conflitos, investindo na reinserção com o CNJ das pessoas que saem do sistema socioeducativo e do sistema penitenciário. É um programa muito bonito, muito importante, né? Porque não basta você prender um criminoso, mas você tem que, sobretudo, garantir, né, que os nossos jovens que cumprem medidas socioeducativas possam reconstruir sua história, né? Investimentos na juventude, né? O que foi feito, né, com o jovem aprendiz, com os investimentos na cultura, com o jovem ecossocial, o investimento territorial. Você veja que lá no Caramujo, onde há 15 anos atrás a polícia, né, os traficantes derrubaram um helicóptero da polícia, eu desapropriei uma área, uma mega área. No mesmo lugar, né? E hoje tem um grande parque esportivo de inclusão social
com centenas de jovens, com mais de 20 modalidades esportivas, inclusive jovens que vão agora para a Olimpíada de Paris, né? Então isso mudou a realidade do Caramujo. No Viradouro a mesma coisa, né? O Viradouro, infelizmente, né? Viradouro assim, 99,9% da população dali é gente batalhadora, trabalhadora, mas o Viradouro estava ali como uma espécie de bunker ali, né? De ações pesadíssimas na zona sul de Niterói. E nós fizemos uma grande intervenção. E hoje você tem plataforma digital, centros de formação profissional, centro de esporte, centro de cultura, ou seja, infraestrutura, e você muda a realidade daquela região e daquela comunidade. Então, Niterói é um case, né? Eu sou convidado para falar em vários lugares do país, porque eu termino o meu mandato em 2020 com a menor taxa de homicídio da região metropolitana, né? 6 homicídios por 100 mil habitantes, né? Quando a ONU estabelece que cidades e países desenvolvidos, quando tem menos de 10 homicídios por 100 mil habitantes, estão no patamar de uma situação mais segura, né? 220 carros roubados para menos de 8, 6 carros, né? E Caraí tinham 50 carros roubados por mês, tem mês que não tem um carro roubado, né? E, sobretudo, o cidadão com uma sensação melhor de ir para a rua, né? De circular na cidade, né? Sobretudo à noite, e poder curtir a cidade e as belezas que a cidade tem. Então, a segurança pública, eu acho que é um grande exemplo, né? De como que uma ação baseada em evidências, né? Que não seja aquela ação meramente de uma polícia reativa e violenta, como que essa ação pode dar bons resultados. Rodrigo, outro tema que é fundamental e que certamente vai frequentar os debates das cidades do mundo nesse século e ficou muito agravado depois da pandemia com o aumento da miséria, é o tema da população em situação de rua. População em situação de rua não é um problema só de Niterói, é um problema de várias cidades, mas exige essa coragem, essa capacidade de enfrentar problemas difíceis. E tem sido uma demanda presente da população de Niterói que a gente consiga encontrar um caminho. Como você lê isso num contexto num século onde já aconteceu reforma da Previdência, precarização, ou seja, no futuro a gente vai ter uma população cada vez maior, com uma dificuldade para que haja sistema previdenciário. A gente tem tido um aumento da população que precisa de cuidados em saúde mental e, ao mesmo tempo, também um aumento da drogadição. Essas causas múltiplas, né, geram uma pressão nesse tema da população em situação de rua. Na sua pré-candidatura, ainda de forma inicial, certamente você está pensando nisso. O que você está pensando para enfrentar esse problema em Niterói? Léo, esse é um problema das grandes cidades do mundo, né? E, sobretudo, do mundo onde impera esse capitalismo selvagem, esse neoliberalismo que aumenta a desigualdade, aumenta a desesperança e, infelizmente, depois da pandemia, nós tivemos, de fato, uma outra pandemia, né? Os desafios da saúde mental e o aumento da pobreza e da população em situação de rua nas cidades, né? Eu estou estudando muito o assunto e, da mesma forma que nós enfrentamos o tema da segurança, e eu não me escondi, né? E com presença, né? Com uma visão integrada, né? Com amor por Niterói, nós resolvemos, né? E controlamos a questão da segurança. Nós vamos, logo no primeiro ano do próximo governo, dar conta desse desafio de acolher essas pessoas e resolver esse problema. É claro, né, e eu quero até colocar aqui, eu acho que em alguns casos muito específicos, você vai precisar fazer uma abordagem da saúde mental, né, e uma abordagem da saúde, de internar algumas pessoas que têm problema de dependência química e que perderam completamente a autonomia para tomar decisão, como muitas vezes, infelizmente, acontece nas nossas famílias. Tal é o estado de degradação, né, que determinadas drogas provoca. Agora, o problema não é esse, né? A gente tem visto setores aqui da oposição falando a solução é a internação compulsória que vai resolver todos os problemas.
não vai resolver. Até porque já tem lei, né? Quando a pessoa está com um problema de saúde mental, drogadição, a gente tem amparo legal para internar se precisar. Claro, agora o problema é muito mais complexo, como era da questão da segurança pública, né? Se dizia que distribuir armas, facilitar o acesso de armas, iria resolver o problema da segurança, e depois de quatro anos de políticas de facilitação do acesso às armas, não houve nenhuma mudança significativa de melhoria da situação da segurança pública no país. Em alguns casos, houve até piora, né, com essas armas chegando à mão de criminosos. Agora, na questão da população de rua, é a mesma coisa, né? Pensar que a internação compulsória por si vai resolver todos os problemas é uma falácia, né? É enganar ou tentar enganar as pessoas. Então, eu penso que a gente precisa integrar as ações de saúde mental, de assistência social, de habitação, de qualificação profissional. A gente precisa ter um centro, né, em Niterói, para a internação dessas pessoas, né, para além dos CAPs e o trabalho que os CAPs já fazem, né, um centro que permita, né, que essas pessoas, sobretudo as pessoas mais pobres, que não têm como pagar um centro de internação, especialmente aos moradores, né, a população em situação de rua. Então, a gente está trabalhando nessa visão integrada e eu tenho certeza que a gente, logo no primeiro ano, vai dar conta desse desafio em Niterói e vai ser um exemplo positivo para outras cidades brasileiras enfrentarem esse desafio da população em situação de rua. E você é muito bom em gerir crises e problemas difíceis, Rodrigo, porque a gente estava falando aqui da Covid, da segurança... Eu só governei em crise, cara. Foram 8 anos onde eu não tive praticamente um semestre de tranquilidade. 2013, né, eu peguei a cidade quebrada, para vocês terem uma ideia. Eu paguei dívidas a valores de hoje de R$1 bilhão, né? A cidade estava 1 ano sem pagar a coleta de lixo, né? Não tinha dinheiro para comprar lâmpada, salário de servidor atrasado, desde a tragédia do Bumba, que tinha desorganizado muito a administração da cidade. Pegamos a crise do Bumba, né, com todos os morros derretidos, e as pessoas rezavam quando tinha chuva para não acontecer uma tragédia, né? E a gente fez um investimento pesado em resiliência, levando em conta as mudanças climáticas. Hoje, Niterói tem a melhor defesa civil do país. Depois peguei as manifestações de junho de 2013, onde eu sentei no chão com os estudantes para ouvir quais eram as pautas de reivindicação, depois incêndio da prefeitura, depois crise econômica geral do país, depois crise do Estado, até salário de policial a gente teve que pagar em Niterói, depois uma perseguição implacável, né, que em 2017 e 2018, e depois pandemia, ou seja, eu não tive nenhum dia de tranquilidade. Eu nunca imaginei, Leonardo, que eu ia me preparar para governar Niterói, que eu ia governar nos 8 anos, que foram os piores anos do Brasil dos últimos 100 anos. E é por isso que eu estou tão animado para os próximos 4. Porque eu vou pegar a prefeitura numa condição melhor que eu peguei em 2013, porque o Axel fez uma administração séria, né, fez uma administração correta, ele vai deixar a prefeitura melhor do que eu peguei em 2013, e aí ninguém segura. Niterói vai ser um grande exemplo, né, de democracia, de boa gestão e de qualidade de vida. Rodrigo, a gente está indo para o final, para a reta final do nosso papo, mas eu acho que é muito importante falar sobre a população mais sofrida, a população empobrecida de Niterói, as comunidades da cidade. Pandemia, ação na segurança pública, firmeza com a UF, generosidade, bom governo, mas tem algo que também deve ser lembrado. É a histórica marca da contenção de encostas em Niterói. Niterói investiu mais de 500 milhões de reais em centenas de projetos de contenção de encosta que mudaram a vida do povo e agora não morre mais gente em Niterói como morreu na tragédia do Bumba, que não foi só do Bumba, foi de muitas comunidades na cidade. Esse seu olhar também para as comunidades, ele é muito importante para a população, né? Fala um pouquinho desses investimentos públicos que chegaram às comunidades, aos setores mais desfavorecidos da cidade. Sem dúvida, Leonardo. Eu acho que essa é uma das principais motivações da nossa luta política, né, e das nossas utopias, dos nossos sonhos, né? Buscar a igualdade social, a justiça. Niterói, como todas as cidades do Brasil, né, tem desigualdades,
e a gente tem que fazer um esforço cada vez maior de reduzir essas assimetrias, de reduzir essas desigualdades, e por isso a gente investiu tanto em políticas sociais. Para você ver, foram R$ 1 bilhão em contenção de encostas. Niterói hoje tem o maior programa de renda básica do país, né? A moeda Araribóia atende a 40 mil famílias mais pobres, garantindo uma renda básica e maior coesão social na cidade. Agora a gente precisa avançar. Uma coisa que eu estou muito determinado a fazer é reeditar um programa, mas com um novo conceito, que é o Vida Nova no Morro. A gente fez contenção de encostas, levou água e esgoto tratado, levamos creche, médico de família para praticamente todas as comunidades de Niterói. Mas a gente, além de consolidar isso, tem que mudar o paradigma de que a favela é o lugar daquela casa sem reboco, né, sem o mínimo de conforto. E eu quero fazer um programa forte para a gente mudar esse paradigma e melhorar a vida das pessoas que vivem nas nossas comunidades ainda mais. Então, a ideia é que a Prefeitura contrate frentes de trabalho, isso vai gerar oportunidade de emprego e renda dentro das comunidades, e a gente possa melhorar as casas em parceria com os moradores, da porta da casa para dentro. É melhorar um banheiro, né? É melhorar o reboco da casa. Você já imaginou chegar no preventório, o preventório todo com as casas absolutamente dignas, com reboco, pintadas? Imagina você chegar e fazer isso aqui no Cavalão, né? Fazer aqui no Morro do Estado. Pessoas, né? Isso vai mexer com a autoestima, isso vai integrar de fato, né, os morros à cidade e reduzir muito as assimetrias, garantindo, além de infraestrutura urbana que a gente já levou e vai continuar levando, garantindo a qualidade de vida, porque as pessoas, quando têm uma casa digna, evidentemente elas melhoram muito a qualidade de vida delas, né? Então, a gente imaginar que em Niterói hoje ainda tem gente, né, em nossas comunidades que vivem em casas sem banheiros, né, é absolutamente inaceitável. Então, a gente tem que ter políticas que garantam que essas pessoas que já tiveram obras de contenção de encostas, que já tiveram médico de família, água e esgoto tratado, possam melhorar as suas casas. Por fim, Rodrigo, você sabe que eu sou sempre um defensor da cultura e vivo pedindo mais investimento, que é papel do vereador, pedindo para a gente fazer ações novas. A gente tem agora a Júlia Pacheco, secretária das Culturas. Niterói está numa fase muito bonita que ela organizou os editais, a política de fomento tem chegado à ponta. São por volta de R$ 10 milhões por ano que a Prefeitura tem disponibilizado para o setor cultural. Tem esse projeto novo, grande, bonito, que é o Brota Aí, que são 49 oficinas com introdução às artes, aulas gratuitas, espalhadas por Niterói todo. Tem muito investimento, coisa boa para a cultura. Niterói sempre foi uma referência na cultura. E eu queria, assim, testemunhar, mais do que perguntar, o seu interesse, a maneira como você sempre acolhe, a maneira como você entende que a cultura é um direito, que ela é um pilar fundamental da cidadania, a forma como você entende as liberdades do povo de produzir, fruir seus bens culturais, realizar a cultura na cidade. Claro. Né? E eu queria falar um pouquinho desse tema da cultura. Você está pensando nisso? Você julga que é uma questão importante do próximo governo? Sem o que dá para falar para o povo da cultura? Eu acho que, sobretudo, assim, falar também uma outra coisa que a gente não fala tanto, que a cultura é um elemento também indutor do desenvolvimento econômico, né? Em Niterói, eu não tenho dúvida, a gente nesses próximos 10 anos tem que pensar a transição econômica da cidade, né? Para os próximos 30, 40, 50 anos. Levando em conta que daqui a 10, 15 anos, a economia do petróleo e os royalties, né, vão acabar. Então, a gente precisa fazer essa transição econômica e eu penso que o caminho de Niterói é muito a economia do conhecimento, né, a economia da cultura, a economia criativa, o fortalecimento do turismo. Então, nós vamos fazer centro de convenções em Niterói para desenvolver o turismo, né, e nós vamos desenvolver aqui o caminho do conhecimento. A gente já tem o caminho Niemeyer, agora a gente vai criar o caminho do conhecimento com planetário, né, com novos equipamentos de cultura, de ciência, uma cidade startup, uma cidade que desenvolve
empresas de base tecnológica e, finalmente, a cultura, né? Não é à toa que a gente fez a obra do IACS na UF, né, que era uma obra esperada há muitos anos, há décadas, e eu decidi fazer essa obra porque o governo federal, no governo passado, não fazia a obra. Niterói tem uma potência enorme na cultura, né? Em todas as manifestações da cultura, né? Seja nas artes plásticas, no teatro, na dança, né? Seja no patrimônio histórico. Então, você que foi secretário de Cultura, um super secretário de Cultura, você fez um grande trabalho como secretário de Cultura. Ele não é só muito bom e combativo vereador, ele foi um grande secretário de Cultura. E, aliás, foi graças ao Leonardo que a gente conseguiu tirar do papel a Lei de Incentivo à Cultura. Vocês imaginam, é uma das poucas cidades do Brasil, Niterói, a ter uma lei onde o cidadão pode descontar o seu IPTU se apoiar o produtor, o artista local. Isso foi ideia sua para mim. Então, a gente tem que fazer isso e eu acho que a gente tem tudo para ter novas iniciativas no campo da cultura. Você falou do Brota Aí, que é uma iniciativa extraordinária, que eu acho que se inspira muito naquele conceito do ponto de cultura, né? E que permite também a população das áreas mais empobrecidas terem acesso à cultura. Quero assumir aqui um compromisso público comigo. Nós vamos inaugurar o Centro Cultural da Zona Norte, na Alameda São Boaventura, logo no primeiro ano de governo, pessoal, 2025, o Fonseca e a Zona Norte vão ter um baita de um centro cultural com muita atividade de cultura. Enfim, isso tem a ver com a história de Niterói, tem a ver com o perfil da cidade e a gente precisa apoiar cada vez mais. Legal, Rodrigo. O orgulho da nossa amizade de tantos anos, desde o movimento estudantil. Eu olho para você, passa um filme, a gente vai se lembrando, né? Orgulho, cara, do caminho que você traçou, das coisas que a gente realizou juntos, né? Que legal estar contigo, que legal estar nessa caminhada. É muito bom, Léo, muito bom te ver assim, vibrante, né? Com a mesma energia daquele Léo que eu conheci com 15, 16 anos. E é uma história bonita, né? Essa geração nossa que lutou muito, continua lutando e que passou por tantas coisas legais, tantas coisas difíceis, mas tantas coisas legais juntos. O Léo sempre com essa tranquilidade, né? Parece que ele faz todo dia meditação e ele vai lá, ó, tranquilo, mas guerreiro, firme e combativo quando tem que ser. Então, você é uma pessoa muito querida para mim e eu tenho certeza que a cidade vai reconhecer todo o esforço, toda a dedicação, o amor que você dedicou e é muito importante para que Niterói possa seguir avançando, que a gente tenha um mandato tão combativo, propositivo, como é o seu mandato na Câmara de Vereadores. Obrigado, meu amigo. Galera, essa foi a nossa entrevista com Rodrigo Neves no nosso podcast e acompanhe as próximas que a gente vai continuar convidando pessoas que vão trazer esses conteúdos legais para todas e todos vocês. Um beijão e até a próxima.